Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, primeiro desta terça-feira, bastante atrasado, mas cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. A gente vai falar aqui, é claro, sobre Vitor Mendes, o zagueiro do Atlético Mineiro que foi procurado, tinha negociações com o Vasco nesses últimos dias, estava inclusive muito perto de fechar com o Gigante da Colina, porém nas últimas horas, nos últimos momentos, o Vasco novamente sofreu um balão, um chapéu de um outro clube. A gente vai trazer tudo o que aconteceu em detalhes aqui e qual foi o motivo para que o Vitor Mendes não fechasse com o Vasco da Gama. E a grande pergunta que fica é, como vai ficar? O Vasco precisa de um zagueiro. Vai ao mercado contratar? Vai ficar com atuais jogadores do elenco? Vamos trazer tudo isso para você, torcedor. Além disso, fala também sobre várias negociações, várias saídas que aconteceram nesta tarde de terça-feira no Gigante da Colina. 4 atletas não pertencem mais ao Vasco da Gama e estarão de saída nesses próximos dias. A gente também vai falar sobre isso, um pacotão aí, uma limpa geral nesse elenco. E, é claro, muitas outras informações. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, pessoal. A gente precisa demais da sua ajuda. A gente quer muito chegar aos 64 mil inscritos. Vai ser uma marca importante para o nosso canal. Então, por favor, aqui embaixo, vamos pelo menos hoje tentar chegar aos 63.800. A gente precisa de menos de 100. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative também o seu sininho de notificação e deixe o seu like. O seu like é importantíssimo. Ele está fazendo com que o nosso canal volte a receber boas visualizações. Então, vamos tentar chegar aos 1000 joinhas. Vamos lá que a gente conta aí com a sua ajuda e, é claro, deixe seu comentário. A gente faz questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar falando sobre o Vitor Mendes, porque ontem, na parte da noite, na parte da tarde, eu trouxe aí vídeos informando sobre a situação do atleta, entrei em contato com o seu representante, o jogador de bastante qualidade, se destacou demais no ano passado vestindo a camisa do Juventude, se eu não me engano foram 39 partidas, todas elas como titular absoluto, incontestável da posição, e devido ao grande ano que fez pelo Juventude no ano passado, ele retornou ao Atlético Mineiro em 2022. Porém, como eu já informei no vídeo de ontem, o Atlético tem bons zagueiros no seu elenco. Diego Godin, Júnior Alonso, Nathan Silva, Igor Rabelo, Hever. Então, devido a tantos bons jogadores para o sistema defensivo, o Vitor Mendes não tinha espaço. Então, o Atlético tinha o planejamento de emprestá-lo novamente nesta temporada. E ficaram na disputa por ele, Vasco, América Mineiro e Juventude. O Vasco fez a melhor oferta desses 3 clubes. Essa informação foi apurada e confirmada pelo GE. Desses 3 clubes, o Vasco entregou a melhor oferta ao Vitor Mendes e ao seu empresário. Porém, assim como o representante do atleta falou para mim ontem, realmente foi confirmado. O Vitor Mendes iria decidir o seu futuro, iria decidir um futuro que fosse na Série A do Campeonato Brasileiro. E ele escolheu o Juventude. O Juventude será o destino do Vitor Mendes. Não vestirá a camisa do Vasco. O grande motivo? Jogar uma primeira divisão e não descer para jogar uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Seria um excelente reforço, seria uma boa contratação para o sistema defensivo, mas infelizmente o destino, o futuro do Vitor Mendes será outro, ou seja, mais uma negativa do Vasco, mais um jogador dizendo não ao nosso clube, de vários que já aconteceram, tanto durante essa temporada, durante o ano passado. Sinceramente, eu como torcedor vascaíno, nunca vi tanto não, nunca vi o Vasco recebendo tanto não como vem recebendo nesses últimos anos. E isso tudo demonstra em qual momento da história o Vasco vive, toda a bagunça, né, que infelizmente o nosso clube vive, está dando resultado agora nisso. Atletas negando jogar num clube tão grande como é o nosso. Mais um, dessa vez, o Vitor Mendes. E a grande pergunta que fica é como vai ficar a zaga, porque atualmente o Vasco conta com o Anderson Conceição e o Juan Quinteiro, conta também com o Ulisses e o Miranda, porém o Ulisses sofreu uma lesão e ficará 3 meses fora no mínimo. O Miranda está suspenso pela Conmebol e conta com outros 2 zagueiros que esse ano estavam disputando a Copinha. Não estou falando que são zagueiros ruins, que é o Zé Vitor e o Eric Pimentel, mas são zagueiros que nem sequer atuaram ainda pelo profissional. O Zé Vitor tem apenas uma partida contra o Resende. Fora isso, jamais entrou em campo com a equipe profissional do Vasco. Então, como contar com atletas tão jovens para uma disputa tão importante como a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta. Inclusive, por causa disso, o Carlos Brasil, um tempinho atrás, deixou bem claro para o lance essa situação que vai aparecer aí na imagem para vocês. Zagueiros, por exemplo, a gente sabe que hoje
tem uma carência, a gente precisa trazer zagueiro. O Ulisses teve uma fatalidade, né? Só deve voltar daqui a 3 meses. O próprio Anderson agora teve uma lesão também, não que a gente acredita que ele vá se recuperar em tempo de disputar o primeiro jogo do Brasileiro, mas requer cuidados, né? Da mesma maneira. Então a gente tem os meninos, né? O Zé Vitor e o Pimentel, que são os zagueiros imediatos, e a gente tem uma preocupação de trazer pelo menos aí 1 ou 2 zagueiros, né? Já que o Kangá também a gente definiu que ele não ficaria, né? Então, 1 ou 2 zagueiros, eu acredito que 2 zagueiros, né? Para as outras posições vai depender muito de oportunidade de mercado, tá? Eu te Então, confesso. como vocês viram aí, né, o Carlos Brasil, se eu não me engano, essa entrevista foi no dia 23 de março, deixou bem claro que a prioridade era um jogador para o sistema defensivo. E é pelo menos trazer mais 2 atletas para a posição. Hoje, no último dia da janela de transferências, o último dia mais ali ajustado, né, o último dia realmente que tem uma maior facilidade em contratar, o Vasco ainda não anunciou esses 2 atletas. E a grande pergunta que fica vai ficar por isso mesmo, Carlos Brasil? Mais um ano do Vasco sem planejamento, vai começar a Série B com 2 jogadores, zagueiros titulares e 2 zagueiros que jamais atuaram por um campeonato brasileiro no banco de reservas. Realmente esse é o planejamento do Vasco para 2022? Desse jeito vai ficar complicado. A gente espera que no apagar das luzes, no final do dia, possamos ter uma novidade boa, uma notícia importante para o torcedor quanto a isso, porque senão vai ficar complicado. E volto a repetir, se não contratar, não estranhe em ver o Gabriel Dias, lateral contratado há pouco tempo, o próprio Léo Matos também na zaga quando for necessário. Infelizmente, essa é a atual situação do departamento de futebol do Vasco. Eu quero saber, é claro, a sua opinião, deixe aí nos comentários. E mais uma pergunta importante que eu faço: por que não ficou com o Kangá? Por que não ficou com o Luiz Kangá? O equatoriano está aí livre no mercado, jogou poucas partidas pelo Vasco, quando jogou não foi tão mal assim e poderia estar pelo menos no nosso elenco para compor. Infelizmente, nem isso está hoje em dia. Mas, seguindo, né, rapaziada, a situação de fato é complicada para quem é Vasco. Com relação à regularização, ontem vários atletas foram regularizados. Carlos Palacios, Zé Vitor e Gabriel Dias. O Eric já havia sido regularizado na última sexta, ou seja, todos os reforços que foram contratados estarão à disposição do técnico Zé Ricardo contra a equipe do CRB neste próximo sábado. Com relação ao Carlos Palacio, dos que foram regularizados, deve ser o único que não estará à disposição do técnico Zé Ricardo, devido à sua condição física. Nesta temporada ele atuou em apenas uma partida, nela 60 minutos, pouco tempo, ou seja, não está em boas condições físicas e devido a isso, a comissão técnica ao lado do departamento médico do Vasco devem segurar o atleta. Não vai viajar muito provavelmente para Maceió para enfrentar a equipe do CRB e nem sequer também viajar para Chapecó para enfrentar a Chapecoense. Sua estreia deve ser contra Ponte e Preta em São Januário, no dia 20 de abril. Essa é a expectativa, aliás, 20 de abril não, 30 de abril. Essa é a expectativa aí da estreia do Carlos Palacios. E de resto, Zé Vitor, Eric e Gabriel Dias devem estar sim neste próximo sábado à disposição do técnico Zé Ricardo contra a equipe do CRB. E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar sobre um pacotão que aconteceu hoje, mas infelizmente não um pacotão de reforços, mas um pacotão de presentes para outros clubes. O Vasco informou que 4 atletas criados aqui nas categorias de base de São Januário estão de saída. Primeiramente sobre o JP Galvão, o que eu acho uma pena ele sair do Vasco da Gama. O Vasco informou que ele foi emprestado ao Botafogo, aliás, até novembro de 2022, ou seja, até novembro desse ano. Ele tem contrato com o Vasco apenas até janeiro, ou seja, praticamente assinando um contrato por inteiro, pois caso ele se destaque, o Botafogo durante a temporada pode vir a assinar um pré-contrato com o atleta. O Botafogo ficará com 60% dos direitos do jogador, enquanto o Vasco manterá 40%, caso o Botafogo queira permanecer com o JP Galvão. Tudo isso, segundo informações, tem ali um valor fixado. A gente espera que realmente tenha. A gente espera que o jogador não venha a ser de graça, porque é um atleta de bastante qualidade. O JP Galvão é cria das categorias de base do Vasco, é desde pequeno do Vasco da Gama.
O JP Galvão, para quem não sabe, não é um lateral direito de origem, como vem atuando nessas últimas partidas, como fez no Sub-20, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O JP Galvão começou como volante. Para quem acompanha a base do Vasco há muito tempo, sabe que a posição de origem do JP Galvão, onde ele se destacou para o cenário do futebol brasileiro, foi atuando como volante. Porém, infelizmente, devido a uma ausência de lateral esquerdo no Sub-20, ele passou a jogar na lateral direita. Aliás, na lateral direita, né? Eu falei na lateral esquerda. Ele passou a jogar por ali. Ele se destacou pela qualidade que tem, mas não é a posição de origem do atleta. O grande destaque do JP Galvão pela base foi atuando como volante. Infelizmente, está saindo aí para o Botafogo por empréstimo, sem oportunidade na equipe profissional do Vasco da Gama, e ficará lá até novembro. Além do JP Galvão, outros 3, zagueiro Vitor, o lateral Saulo e o meia Roger, foram emprestados para a Ponte Preta até o final de novembro de 2022. Lembrando que o Saulo, lateral esquerdo, atuou em todas as partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Vasco como titular. Ou seja, estará de saída também, é claro, de graça, dessa vez para a Ponte Preta. E se eu não me engano, o Saulo tem contrato com o Vasco apenas até o final dessa temporada. Até novembro aí, até dezembro de 2022, eles estão sendo emprestados à Ponte Preta com passe fixado até o final dessa temporada. Ou seja, um pacotão aí de reforços que o Vasco fez neste último dia de janelas, e eu quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários se você concorda com a saída de tantos atletas assim para um adversário do Vasco, que será a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Volto a repetir, desculpe pelo horário, a gente não conseguiu colocar esse vídeo mais cedo, não conseguimos fazer um conteúdo, ocorreram aqui alguns problemas, mas à tarde, agora já são 2h30, né, o horário que vocês estão vendo esse vídeo, a gente não deve postar um vídeo 5h30, por volta das 6h30 a gente retorna com mais conteúdo, e se tiver informações, que muito provavelmente terá nesse dia agitado, às 11 horas finalizaremos com um boa noite gigante, tranquilo? Muito obrigado por você ter ficado até o final, deixe o seu like, volto a repetir, ele é importantíssimo para o nosso crescimento. Então aqui embaixo, mete esse dedo no joinha, vamos tentar chegar aos 1000 joinhas. Também se inscreva se você ainda não é inscrito. E é claro, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, como eu sempre falo aqui no canal. Saudações, Vasco!